No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Este episódio tem o apoio da HiLab. Olá, ouvintes do Farmácia em Dia. Eu sou a Luciana Caneto, vice-presidente do CRF São Paulo, e irei apresentar o novo episódio do nosso podcast, que terá como assunto os exames de análises clínicas nas farmácias. E para isso, contaremos com dois grandes nomes do setor, que já irei apresentar a vocês. Mas antes, gostaria de contextualizar um pouco sobre o assunto. A inclusão dos serviços de exames de análises clínicas nas farmácias desempenha um papel crucial no fortalecimento desses estabelecimentos, permitindo-lhes assumir uma posição mais proeminente na promoção da saúde e no cuidado individualizado dos pacientes. Com a RDC número 786 de 2023 da Anvisa, foram estabelecidos requisitos mínimos para a realização de exames em estabelecimentos de saúde, incluindo as farmácias e drogarias. Essa resolução trouxe garantias de qualidade e segurança dos serviços oferecidos nesses estabelecimentos, bem como promoveu a melhoria contínua dos processos relacionados aos exames. Esses avanços fizeram com que o farmacêutico desempenhe um papel mais ativo e significativo na promoção da saúde da comunidade, oferecendo cuidados humanizados e serviços inovadores que atendam às necessidades dos pacientes. Agora, como prometido, quero apresentar meus amigos e brilhantes profissionais que irão debater neste episódio. Dr. Marcos Machado, que é conselheiro federal de farmácia por São Paulo e tem uma experiência na área de análises clínicas, muita experiência. E o Dr. Bernardo Montesante Machado de Almeida, que é diretor da HiLab, uma biotech brasileira especializada em tecnologia diagnóstica e saúde digital. É um prazer tê-los conosco, doutores, e estarei aqui para acompanhar esse debate, que tenho certeza que será engrandecedor para todos nós. Dr. Marcos, a bola é com você. Obrigado, doutora Luciana. Prazer estar aqui novamente junto com os colegas farmacêuticos. Estar aqui também com a presença do Dr. Bernardo Montesante Almeida, que é diretor da HiLab, uma empresa inovadora de fato, que trouxe uma tecnologia nova para o mercado, que é importante discutirmos e conversarmos nesse momento em que a RDC 786 ela está em discussão no mercado e está em implantação. Ainda é nova, mas está em implantação. Dr. Bernardo, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast também e obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, Dr. Marcos. Muito obrigado, Dr. Luciana. Para mim é um prazer aí poder contribuir nesse debate e discutir esse assunto tão relevante, tão importante para farmácias, laboratórios, exames e a saúde como um todo do Brasil. Perfeito. Dr. Bernardo, eu acho que nós podemos iniciar falando um pouco sobre a questão dos exames nas farmácias, sob o ponto de vista de que a farmácia é, de fato, o primeiro estabelecimento de saúde onde a população tem mais contato com o profissional de saúde, que é o farmacêutico. E a ida dos exames para a farmácia propicia justamente que o farmacêutico tenha condições de oferecer serviços de saúde a essa pessoa, a esse paciente que o procura. Então, como é que você vê, como é que a HiLab, e evidentemente você vê os exames laboratoriais como propulsor de protagonismo desses estabelecimentos farmacêuticos? Muito bem colocado, Dr. Marcos. A instituição farmácia é super relevante quando se fala em capilaridade, em todo o território nacional, Brasil, com áreas continentais, que cria dificuldades logísticas e de acesso ao sistema de saúde. O número de estabelecimentos farmacêuticos é imenso e deve ser aproveitado positivamente para levar a saúde à população e aproveitar toda essa capilaridade. A gente tem comentado muito recentemente sobre a RDC 786. Eu acho que tudo começou, ou pelo menos foi reaquecida essa discussão lá em 2014, com a RDC 13021, que de fato reafirma a posição do estabelecimento farmacêutico como
um estabelecimento de saúde. A partir de então, abriu-se um leque, né, de novas possibilidades e oportunidades do sistema de saúde incorporar, né, essa instituição para as necessidades e as dores que existem, né, no sistema de saúde. A gente sabe que o problema do underuse, ou escassez, ou dificuldade de acesso, ainda é muito relevante em grande parte do Brasil e em grande parte do mundo. Temos aí em torno de 100 mil estabelecimentos farmacêuticos ao redor do nosso país. Se você avalia agora, trazendo para uma perspectiva de laboratório, são 10 mil estabelecimentos laboratoriais. Então, uma relação de 10 para 1. Então, os laboratórios, os exames laboratoriais hoje são diferentes, existem novas opções e novas tecnologias que podem e devem ser aplicadas numa perspectiva de ponta, de capilaridade, com point of care testing. Então, acredito que isso gera uma oportunidade de ouro para as farmácias, de fato, se consolidarem como estabelecimento farmacêutico, atrelando serviços que beneficiam a população e indicadores de saúde em última análise. Perfeito, Bernardo. E justamente essa questão de colocação sua, de que nós temos realmente no Brasil mais de 100 mil farmácias, e é um contexto, um número grande comparado de fato ao laboratório, nós temos uma opção de oferecer esse serviço muito maior do que se fosse somente um laboratório. Então não fica restrito. Mas dado também a questão continental do país, a importância da tecnologia na saúde, ela é significativa, ou seja, é importante você ter possibilidades de atuação lá, de atendimento do paciente, atrelado à tecnologia. Isso para vocês, que são pioneiros nesse sentido. Como é que você vê isso? Foi importante, tem sido importante para levar mais acesso à população a ter exames? Certamente. A tecnologia, não só na área de saúde, mas em todas as demais áreas do conhecimento, eles têm um grande potencial de otimizar, né, e aprimorar cada vez mais os serviços em geral. Quando se fala em point of care testing, a gente tem, até pouco tempo atrás, ou até hoje, para muitas pessoas, aquela visão geral do teste rápido, que é o teste no cassete, que é utilizado inclusive no sistema público para algumas situações, como HIV, hepatites virais. Só que point of care testing é muito mais do que isso. Existem muitas outras opções que não só disponibilizam o teste em loco, como os testes rápidos tradicionais, mas atrelados a tecnologias como conectividade, internet das coisas, nuvem, inteligência artificial, busca otimizar ainda mais esse potencial já existente e atualmente regulamentada pela RDC 786. O que temos visto e temos tentando realizar é justamente isso, é buscar o máximo potencial que exames point of care podem trazer para o sistema laboratorial e para o sistema de saúde de uma forma mais ampla e permitindo até que se faça o uso da estratégia de point of care de uma forma controlada e monitorada. Então, a partir do momento que se tem testes passíveis de rastreabilidade de sua utilização, rastreabilidade de resultados, agregando indicadores de saúde na perspectiva até de monitoramento de linhas de cuidado, de doenças prevalentes, como hipertensão, diabetes, o próprio HIV, enfim, você passa a ter a oportunidade de simplesmente plugar informações e dados laboratoriais junto com outros indicadores do sistema de saúde e otimizar a avaliação, o monitoramento e a avaliação do panorama de saúde como um todo. A gente tem visto isso com o próprio Covid, dados públicos e regulares em relação ao número de testes realizados, taxa de positividade de testes realizados em farmácias. Isso agregado ao sistema que já existe, do sistema laboratorial convencional e do sistema laboratorial público, são informações muito relevantes, que foram fundamentais para o enfrentamento do Covid, têm sido muito relevantes atualmente no caso de dengue e podem sim ser super relevantes
relevantes para outras condições, como doenças crônicas, hipertensão, diabetes, necessitam, né, de um monitoramento laboratorial regular. Então, é isso que a tecnologia pode propiciar, não só o teste em si, mas a gestão de dados, a rastreabilidade e toda a questão de controle de qualidade e monitoramento em campo da sua realização e qual é o impacto que isso tem que ele traz do ponto de vista local e numa perspectiva mais ampla do sistema de saúde mais global. Perfeito. Bernardo, eu costumo dizer que a 786 foi muito benéfica para o setor, porque antes dela nós tínhamos exames sendo realizados fora do laboratório, sem regulamentação específica, portanto não havia controle nem como cobrar isso, porque não era claro, né, como é que poderia ser feito e de que forma deveria ser feito. Então eu gostaria da sua visão também, como é que a 786 ela pode ser, ela foi um passo importante, ela foi um passo necessário para regulamentar esses exames de farmácia. Como é que você, que vem de uma empresa de tecnologia, vê a 786 e como é que o farmacêutico, diante disso, pode assumir um papel de protagonismo de cuidado ao paciente, ou seja, não só realizar exame, mas agora também cuidar do seu paciente? Muito bem. A nova RDC 786, ela vem a pacificar muitas questões, né, que vinham sendo discutidos até então. Um avanço enorme nesse sentido, porque havia até divergência de entendimento das próprias visas locais, né? Então, uma visa de uma cidade com entendimento diferente de uma visa de outra cidade, até algumas regulamentações estaduais e municipais, que gerava uma dificuldade enorme, tanto do ponto de vista do profissional de saúde, do estabelecimento farmacêutico, da própria empresa, né, que presta o serviço, e para o regulador também. Então, era uma situação, de certa forma, até caótica, né? Havia quase que um consenso de que o caminho seria esse. É sabido que a regulação acaba vindo na esteira da inovação, mas já tinha passado do tempo, né? Já era uma situação realmente insustentável. Demorou, mas felizmente chegou. É claro que há ainda avanço, sempre há oportunidades de avanço. Quando se fala em tecnologia, incorporação da tecnologia, acho que o Point of Care está muito bem pacificado, né? Agora, o que vai além disso, mas é normal, né? Acredito que isso vai ser pauta de discussões futuras, segurança de dados, uma série de oportunidades, que ainda existem, mas a RDC mudou completamente o panorama e pacifica toda uma situação de forma como deve ser feito, em que situações. Isso muda o foco do regulador, que antes ficava discutindo se era permitido ou não. Agora a avaliação é permitido de fato naquela solução. Vamos monitorar se as condições exigidas são cumpridas. Então, nesse aspecto, foi um enorme avanço, né, para ampliação da capacidade do sistema de saúde dentro das análises laboratoriais. Se aplica também a outros contextos, até consultórios médicos que entraram também na legislação, que se tornam aí potencialmente um estabelecimento tipo 1, como farmácias. Então, é um novo contexto, um contexto muito mais amigável do ponto de vista regulatório e que acaba beneficiando a população em geral, que já estava acostumada com o Covid, né, só que num contexto emergencial do ponto de vista regulatório, e agora a gente tem aqui uma situação mais consolidada, com previsibilidade e que muda o foco da discussão para coisas mais concretas, pensando no futuro de fato. Concordo plenamente contigo. Só gostaria de acrescentar que a regulamentação ela foi importantíssima para que saísse aquela discussão de fato se pode ou não pode, mas agora como é que se implanta, quais as possibilidades e quais as responsabilidades. Então, eu costumo dizer muito nos eventos que eu faço que o farmacêutico e a farmácia, eles têm que se preparar adequadamente, porque antes não havia nada para que eles fossem cobrados por isso, mas agora tem. Então, eles precisam fazer isso, oferecer
os exames como um serviço e com qualidade, porque serão cobrados por isso do ponto de vista ético, do ponto de vista civil e até criminal. Então, precisam realmente se preparar para que a gente possa aí ter exames de qualidade, porque serão cobrados dessa forma da Anvisa e de outros órgãos também de fiscalização. Então, considero que você tem toda a razão, foi importantíssimo. E lembrar, nós temos muitos ouvintes, Bernardo, que vão escutar, aliás, esse podcast, para poder entender como implantar esses exames nas suas farmácias. E é importante que conheçam a RDC 786, para que implantem corretamente, porque existem exigências do ponto de vista documental e também de qualidade, que precisam ser implantados. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, acho que era bacana. Quais os requisitos que a farmácia vai precisar para iniciar esse trabalho, né? E, evidentemente, manter depois a qualidade desse trabalho. Perfeito. Muito bem colocado, doutor Marcos, sobre a questão regulatória em geral, com novas possibilidades e oportunidades de novos serviços, vem também a responsabilidade. E que é algo que muitos farmacêuticos, estabelecimentos não estavam tão acostumados, mas agora existe essa possibilidade. E ela tem que ser utilizada para isso, que a RDC foi colocada para realmente ampliar a capacidade do sistema de uma forma padronizada, de uma forma correta. Um dos requisitos, por exemplo, é incorporar, né, esses serviços que vão passar a ser disponibilizados dentro do próprio CNES, do estabelecimento. Né? Então, irá realizar procedimentos, exames laboratoriais. Esse é um ponto bastante relevante, que é necessário uma atualização de alguns estabelecimentos. Outro ponto é a necessidade de se ter um contrato com o laboratório que vai apoiar do ponto de vista de procedimentos operacionais padrão, orientação em relação a controle de qualidade, toda a questão documental que é necessário do ponto de vista de padrão, né, de uso, da forma como deve ser realizado, o que fazer em relação a um resultado crítico, um resultado extremo. Então, todas essas situações são novas, mas exigem uma capacitação e treinamento para que essa prestação de serviço possa ser feita da maneira mais adequada e, de fato, venha a agregar ao sistema de saúde e não prejudicar, e não ao contrário. Isso é fundamental. Outra questão, o exame ele deve ser realizado dentro de uma lógica da amostra primária, ou seja, não pode ser realizado, por exemplo, uma centrifugação ou um preparo do material biológico para que ela seja realizada em loco, mesmo que seja realizada em loco. Por quê? Porque aumenta muito o nível de complexidade da fase pré-analítica. E essa fase pré-analítica é muito importante e muito relevante para exames point of care. Porque é uma etapa que, se não for feita da maneira adequada, isso vai interferir no resultado final. Então, se o volume da amostra não for respeitada, se eventualmente a inserção ou a manipulação ali do teste não for realizada da forma adequada, em última análise, se os procedimentos operacionais padrão não forem realizados adequadamente, isso vai interferir no resultado, é mais um interferente. Os desafios pré-analíticos aqui são diferentes de um laboratório convencional, que tem mais a parte da coleta em si, a punção venosa e transporte. Aqui é diferente, aqui é a coleta, é a punção, sabe? É a manipulação ali do teste, eventualmente de um software, que eventualmente é necessário ali digitar, uma coisa que está disponível em muitos ambientes, a gestão de dados. Então, tudo isso passa a ser uma novidade, mas que, se não for respeitado e realizado de uma forma muito padronizada, gera um desafio e um potencial problema no futuro. A RDC prevê tudo isso, e é por isso que é importante, né, todos terem ciência. A partir do momento que se optar por incorporar esses serviços, que seja realizado conforme aí a RDC. Perfeito. Essas considerações são importantíssimas para quem vai nos ouvir, quer implantar os exames. É importante trabalhar com quem já conhece para poder realmente fazer trabalho adequado.
Bom, e quais são os benefícios e desafios que você vê para a realização do exame da farmácia? Tem sido bem aceito, o mercado aceitou bem, as farmácias estão incorporando, elas têm desafios para isso. Como é que a HiLab enxerga esse novo mercado e quais os desafios? Perfeito. O potencial aqui é muito evidente, que é a amplificação da capacidade laboratorial. A gente vive num contexto de saúde onde a falta do acesso ou a dificuldade de acesso, seja físico ou seja da própria disponibilidade de um exame, é um problema relevante. Isso se reflete no indicador de saúde, como subdiagnóstico de doenças, ou mesmo controle de doenças que já são diagnosticadas, pacientes que acabam saindo do sistema, mesmo que já tenham um diagnóstico estabelecido. Então, o exame na ponta, nas condições aí que são colocadas atualmente do ponto de vista regulatório, eles amplificam significativamente a possibilidade de porta de entrada de um paciente para um fluxograma de diagnóstico e, eventualmente, até de controle e monitoramento, né, da doença crônica e mesmo doenças agudas, como as que a gente mencionou, quadros respiratórios ou arboviroses, como o dengue. Do ponto de vista de desafios, acho que é a própria atender às necessidades regulatórias, né, que já prevê aqui sistema de controle de qualidade definido, incorporação do serviço da forma como ela deve ser feita, incorporação eventualmente de novos sistemas de gestão de dados para se ter aí um controle e monitoramento de todo esse processo. Então são novas realidades que em alguns estabelecimentos ainda não estavam em operação, mas que passam a ser uma possibilidade. Então essa incorporação exige uma atualização, né, e um trabalho no sentido de preparar o estabelecimento e para prestar aí o melhor serviço possível para atender os requisitos e, de fato, agregar, né, esses objetivos que trarão um benefício ao contexto de saúde e até gerando outras oportunidades, como uma interface maior de farmácias com o sistema público. Enxergo que a incorporação de exames laboratoriais em farmácias gera essa oportunidade e o sistema público deve aproveitar essa oportunidade e capilaridade, algo que já existe, de certa forma, com medicações essa parcerização com o sistema público, né, na farmácia popular, mas que pode gerar também oportunidades de capilaridade de testes que são relevantes na saúde pública e captar e aproveitar, né, dessa estrutura e da própria regulação atualizada para um benefício coletivo. Perfeito. Acrescentaria aí só na questão dos desafios, o farmacêutico ligado à farmácia, drogaria, que não tem muita experiência ainda com exames, que se capacite, né, que se prepare, que tenha ali um bom preparo de conhecimento para poder conversar com o seu paciente, não apenas fazer o exame, não é isso, mas orientá-lo, saber realmente o momento que ele pode ir para casa com aquele exame, ou ele deve procurar um profissional médico, por exemplo. Então, que ele esteja preparado, que é um novo desafio mesmo. Até então, eles não estavam acostumados com isso no seu ambiente farmacêutico. E agora é uma nova opção, um novo desafio, e acredito que isso vai dar muito certo, viu, Bernardo? Sinceramente, eu sempre apostei nisso, sempre falei, há muitos anos no Conselho, que os exames migrariam para a farmácia. Então, para mim, isso é até satisfatório de ver que, de fato, a farmácia se torna estabelecimento de saúde. Então, acho muito bacana que isso tenha acontecido. Bom, legal, Tomás. E agora fica as considerações finais para você, Bernardo. Por favor, foi um prazer recebê-lo aqui e gostaria que você complementasse aí, deixasse aí uma mensagem final para os nossos colegas farmacêuticos e proprietários de farmácia também. Muito obrigado, doutor Marcos, muito obrigado à CRF, doutora Luciana, por esse espaço, né, por a gente trazer essa discussão aí à tona. É sempre um prazer aí participar desses espaços. Eu traria aqui um pouquinho até de reflexão
né, que é para farmacêuticos, estabelecimentos farmacêuticos em geral, do que é de fato fazer parte do sistema de saúde e a consolidação do estabelecimento. Isso vem atrelado não só a tudo que a gente comentou aqui de desafios e necessidades para se atualizar e, de fato, prestar um serviço de excelência, mas também entender o sistema de saúde de uma forma mais global. O que eu quero dizer? Exames, eles têm indicações, né? Tem em algumas situações que eles não estão indicados, tem situações que eles estão indicados, existem protocolos de saúde para isso, mas uma demanda, né, de se ter conhecimento de todo profissional ali, ter ciência de qual é o protocolo, quais são as doenças prevalentes aqui, quais são as doenças que merecem um cuidado maior, que eu sei que tem um subdiagnóstico mais evidente aqui no meu território, qual que é a prevalência de anemia na população, qual que é a prevalência de doença renal crônica, quais são os exames que o paciente hipertenso deve realizar, com que frequência, qual é a taxa de diabéticos que estão sob controle aqui entre os meus pacientes, né, que eu acompanho. Existe algo além que eu posso fazer de não só o serviço laboratorial em si, mas outras questões como orientação, mudança dos hábitos de vida, outras atividades que tragam impacto para o controle daquela doença, então amplificar ainda mais o potencial positivo que todos esses fatores que já eram agregados ao serviço farmacêutico, mas como juntar isso com os serviços laboratoriais, como parcerizar com outras instituições de saúde, para ter um fluxograma, uma orientação do paciente em relação a direcionamento, por exemplo, para o sistema público. Não vale a pena trocar uma ideia com o gestor público local, que há um serviço novo e isso vai gerar uma demanda do sistema de saúde local, que é uma demanda positiva, e a gente muda o nível de demanda do que não existe ou que é invisível, o subdiagnóstico, agora para o diagnosticado que precisa de um acompanhamento ou de confirmação desse diagnóstico. Então, são uma série de possibilidades que agora faz parte da rotina do estabelecimento farmacêutico. O farmacêutico tem que ter total conhecimento sobre essas situações para, de fato, poder agregar ao serviço de saúde numa perspectiva macro e também numa perspectiva micro, do ponto de vista local, daquela cidade, daquele território, dos pacientes que são acompanhados por aquele estabelecimento. Perfeito. Dr. Bernardo, eu quero agradecer a participação aqui do nosso podcast, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Dr. Bernardo Monsanto Machado de Almeida, é diretor da HiLab e veio aqui hoje ajudar a gente a entender melhor esse universo dos exames nas farmácias, que é, de fato, um evento novo, porém, importantíssimo para o setor farmacêutico, para a área farmacêutica, para a produção farmacêutica. Então, doutor Bernardo, muito obrigado pela sua participação, boa sorte aí para a HiLab, e eu vou chamar agora a doutora Luciana aqui para nós. Então, muito obrigada, doutor Bernardo, doutor Marcos. Foi um prazer ouvir tantos aprendizados com vocês, colegas. Realmente é muito importante para os nossos farmacêuticos todos esses assuntos abordados. Agradeço demais a participação dos dois e a vocês, ouvintes. Muito obrigado pela audiência e fiquem atentos aos novos temas do nosso podcast. Estamos sempre trazendo novidades e conteúdo de altíssima qualidade. Até a próxima!